Gênesis capítulo 26, versículo 11 a seguir. E mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo: qualquer que tocar neste varão ou em sua mulher, certamente morrerá. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor abençoava. E engrandeceu-se o varão, e ia engrandecendo, até que se tornou muito grande. E tinha possessões de ovelha, possessões de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Versículo de número 15. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso tens feito do que nós. Olha a inveja, hein? Então Isaque foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar. E habitou lá, e tornou Isaque, e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão. E chamou-os pelos nomes que o chamaram seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam contra ele. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele, porque chamou seu nome Sitna. E partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele, por isso chamou seu nome Reobote, e disse: porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nessa terra. Depois subiu dali a Berseba, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite, e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor, e armou ali sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. Veja que interessante isso aqui. Eu vou já dar o contexto para vocês, mas veja que a contenda, a confusão aqui, ela tem explicação. É porque Isaque foi extremamente abençoado. Eu quero chamar a sua atenção nesta manhã para esta palavra, uma manhã com Deus, uma manhã de resposta para a sua vida, uma manhã de resposta para a nossa vida. Eu quero convidar você a entender essa palavra dentro do contexto, dentro da história, entre as entrelinhas, o porquê desta confusão causada pelos servos de Abimeleque. Porque, veja bem, eles já tinham um histórico de que, no passado, quando Abraão cavou os poços, eles já tinham entulhado os poços. Taparam os poços de Abraão, taparam. Aí veja que Isaque, filho de Abraão, também vai peregrinar em Gerar. Vai fugir da fome, como Abraão também fugiu no período de fome. No período de fome, Abraão também, saindo da fome, foi buscar abrigo no Egito. E lá, Abraão vai dizer que Sara não é a sua mulher, que Sara é sua irmã. E, de fato, Sara era parente realmente de Abraão. E o que acontece? Quando eu falo para vocês sobre maldição hereditária, sobre coisas que acontecem de pai para filho, nós temos aqui um exemplo, né? Abraão sai e vai peregrinar no Egito por causa da fome. Veja Isaque: e havia fome na terra, versículo 1 do capítulo 26. Estou te dando contexto, tá, gente? E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Aí disse o Senhor, e apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nessa terra, e serei contigo,
e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas as terras da terra, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. Então veja que Isaac também vai fugir da fome, como Abraão também havia fugido da fome. Quando chega lá, Abraão vai dizer que Sara não é a sua esposa, que Sara é sua irmã, né? E aqui, quando nós chegamos no capítulo 26, nós temos agora a mesma história praticamente vivida aqui. Veja que no tempo de Abraão, os filisteus taparam os poços que Abraão cavou, né? Por inveja, né? Por ciúmes. Contenderam com Abraão, taparam os poços de Abraão, que Abraão cavou, taparam os poços. Agora veja aqui no capítulo 26 que Isaac vai enfrentar os mesmos problemas que Abraão enfrentou. E também vai contar a mesma história que Abraão contou. Isaac vai dizer: Rebeca não é minha esposa, Rebeca é minha irmã. E aí ele coloca em risco o seu casamento, porque facilmente poderia se algum homem, algum servo de Abimeleque se deitado com Rebeca. A ponto que Abimeleque chama Isaac, e diz para Isaac desta forma, versículo 8 do capítulo 26. E aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaac estava brincando com Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaac e disse: Eis que, na verdade, é a tua mulher. Como, pois, disseste a minha irmã? E disse-lhe Isaac: Porque dizia eu, para que, porventura, não morra eu por causa dela. Então disse Abimeleque: Que é isso que nos fizeste? Facilmente se teria deitado alguém deste povo com a tua mulher, e teria trazido sobre nós um delito. Aí mandou Abimeleque que ninguém tocasse em Rebeca. Então a história se repete. A história se repete. Em Abraão, pai de Isaac, que tem os poços entulhados, né, fechado, tapado pelos filisteus, e aqui você vê Isaac já também peregrinando, fugindo da fome, e ele agora também vai dizer para Abimeleque, rei dos filisteus, e vai dizer: Rebeca não é minha esposa, Rebeca é minha irmã. Agora veja como uma história passada acompanha a vida do filho. Então eu já falei para vocês sobre algumas maldições hereditárias, sobre algumas coisas que precisam ser quebradas no mundo espiritual. Eu já falei em uma live sobre isso. Agora entenda nesta manhã o que Deus quer falar com você e quer falar comigo. Quando nós estamos debaixo de uma promessa, não feita pelo homem, mas feita pelo próprio Deus, e isso o Senhor fez lá atrás, no tempo de Abraão, quando o Senhor disse a Abraão: olha para as estrelas do céu, olha para a areia da praia, assim eu farei a sua descendência. Isso foi Deus que disse a Abraão. Essa promessa já havia feita a Abraão lá atrás. Então veja que maldição, porém, acompanhado com uma promessa de Deus na vida de Abraão. Algo que traz um peso para a família de Abraão, que traz um peso agora para a família de Isaac, porém, há uma promessa de Deus sobre a casa de Abraão, Isaac e posteriormente Jacó. Então veja que essa promessa, essas bênçãos acompanhadas que o Senhor havia prometido a Abraão, ele faz também aqui no capítulo 26 a Isaac. Ele diz para Isaac desta forma, versículo 2 do capítulo 26. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nessa terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente é a sua descendência, os que vêm depois de você. A tua semente darei a todas as terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai,
e multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, e darei à tua semente todas essas terras, e a tua semente serão bendita, na tua semente serão benditas todas as nações da terra. Por quê? Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. Agora entenda isso aqui. Olha que maravilha. Erros cometemos, claro. Todos nós cometemos erros. E às vezes cometemos os mesmos erros. Né? Uma coisa, vou cometer um erro diferente. Não, às vezes nós cometemos os mesmos erros. Né? Nós muitas vezes não aprendemos com os erros dos outros. Nós aprendemos com os nossos próprios erros. E isso é pior do que olhar para o erro do outro. Assim, eu tô vendo aquela pessoa ali fez isso assim, não deu certo. Eu não vou fazer, porque pode ser que não dá certo para mim também. Mas não, nós acabamos cometendo os mesmos erros. Né? Veja que Abraão cometeu um erro em ter dito, Sara é minha irmã, e quase que traz uma maldição sobre a sua casa. Foi preciso o Senhor entrar com intervenção. Aqui veja Isaque, que vai cometer o mesmo erro de Abraão. Vai dizer, Rebeca não é minha esposa, é minha irmã. E quase traz delito, né, sobre o povo filisteu. Porque ele colocou em risco, né, a sua casa. Porque quando o Abimeleque olha lá e vê Isaque brincando com Rebeca. É lógico, eles eram casados, e casado brinca, né, gente? Quem é casado brinca, né? O casal brinca, né? E aí Abimeleque olhou lá e viu Isaque brincando com Sara, e já ele pensou, opa, peraí, essa mulher aí não é irmã de Isaque, não. Essa mulher aí é mulher dele. E aí veio a ordem, ninguém toca nela. Ninguém toca, mas quase que Isaque coloca em risco tanto a sua casa, como coloca em risco, né? Traz uma maldição sobre o povo filisteu. Porque veja o que Abimeleque diz. Quase que você traz um delito sobre nós, por causa dessa sua mentira. Então veja que Isaque vai falar a mesma coisa que Abraão falou. Eu tive medo de que vocês fizessem alguma maldade comigo por amor a ela. Então, entenda esta manhã que nós cometemos erros semelhantes. Erros que lá atrás nossos pais cometeram. Nossos filhos cometem erros muitas vezes que nós cometemos. E fica tipo esse círculo vicioso, né? Vai passando dias e aí as pessoas vão se envolvendo com a mesma coisa. Mas sobre Abraão tinha uma promessa de bênção. E sobre Isaque e a sua semente depois de Isaque, Jacó. Então o Senhor fez uma promessa. Então os mesmos inimigos que se levantaram lá atrás de tapar os poços de Abraão, também vão se levantar para tapar os poços de Jacó. Vão porfiar, vão brigar. Jacó vai cavar o poço, vai ter água, e eles vão brigar sobre este poço. Entenda que aqui, no capítulo de número 26, aonde eu li a partir do versículo de número 11, no versículo 12 diz que Isaque semeou naquela terra e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Então, o fruto de que Isaque começou a colher era porque Deus era com ele. Não tinha nada a ver com a terra de Gerar. Não tinha nada a ver com a terra dos filisteus. Veja que os filisteus sempre foram inimigos, né, declarados de Israel. Os filisteus, né, as principais cidades dos filisteus lutavam contra Israel. Né? Veja o gigante Golias, que era da cidade de Gade, né, uma cidade grande entre as 5 cidades dos filisteus. Então, aonde eles vão habitar? Então, eu quero ensinar você nesta manhã, eu aprendo com isso, que a bênção está sobre as nossas vidas, independente do lugar que você está. Independente do lugar que você está. Você tem sobre você a bênção de Deus. Então, Abraão começou a semear naquela terra.
E a Bíblia diz que o Senhor fez Abraão colher muito, porque o Senhor era com ele. Louvado seja Deus, glória a Jesus, aleluia. Entenda que a terra, ela só é a terra. Se a terra não tiver alguém para arar, se a terra não tiver alguém para plantar, ela é apenas uma terra. Veja que nós estamos no Brasil, uma terra tão fértil, uma terra tão abençoada, onde tudo que você planta dá. Agora veja, se não tivesse aqui nessa terra tão abençoada, agricultores, agro, né? Esse povo que trabalha na terra, que investe na terra, que coloca as suas mãos na terra, trabalha a terra. E aí Deus faz o quê? Deus abençoa, Deus prospera. Porque além da promessa de bênção de Deus sobre a vida de Abraão, tinha um esforço, tinha fé, tinha a crença formada, somada com esforço, com a atitude. Veja se Jacó tivesse chegado na terra de Abimeleque, em Gerar, e tivesse apenas ali, o Senhor falou que vai me abençoar, o Senhor falou que a promessa está sobre Abraão, então está sobre mim também. Vou cruzar os meus braços, porque vai vir a bênção. Não! Abraão plantou. Ei, canchopia! Abraão plantou. Isaac plantou. Está entendendo? Então, tudo que o Senhor faz, Ele faz mediante o que nós fazemos. A nossa atitude gera. Eu sempre falo para vocês que toda ação gera uma reação. Louvado seja Deus. Precisamos aprender com a palavra de Deus que todas as promessas de bênçãos declaradas do Senhor para as nossas vidas exigem o nosso esforço. A palavra de Deus diz: esforça-te que eu te ajudarei. E quando você começa a se esforçar para fazer algo de bom, algo para prosperar a sua vida, a sua casa, os seus negócios, vai aparecer alguém que vai tentar impedir o seu prosperar. Vai aparecer alguém que vai invejar o fato de você colher muito, o fato de você ser abençoado. Por quê? Porque tem pessoas que não fazem nada e elas querem que tudo seja vindo para a vida delas de mão beijada. Né? De mão beijada. Veja pessoas hoje, um exemplo muito, muito bom de falar aqui nesta manhã é o exemplo de quem tem propriedade privada. Né? Você lutou para comprar essa terra, trabalhou nela, e aí vem um folgado, eita meu Deus, vou falar, Jesus. Aí vem um folgado, né, lá do MST, vem um folgado, né, os folgados, vem lá e vai invadir a terra do outro, que foi conquistada por tanto trabalho, com tanta luta, né, trabalhou na terra, plantou naquela terra, criou os filhos naquela terra, a propriedade é privada, aí vem, né? Aí vem os folgados e tenta invadir, né? E em muitas situações eles acabam conseguindo, né? Então veja que se nós olharmos para a Bíblia, havia folgados assim também. Eu quero até dizer que naquela época poderia se colocar até o nome aqui do povo lá de Abimeleque, que botar o nome aqui dessa gente folgada lá também. Porque, veja bem, Abraão cavou o poço, eles vieram, depois da morte de Abraão, fecharam os poços todinho, entulharam, fecharam os poços que dava água, eles fecharam. Isaac vem, cava poço, eles vêm e fecham os poços. Por que que fecha? Porque eles foram movidos por uma grande inveja. Foram movidos por uma grande inveja. Está aqui na Bíblia, gente. Está aqui na Bíblia. No versículo de número 13 a seguir. E engrandeceu-se o varão e ia se engrandecendo, até que se tornou muito grande. E tinha possessão de ovelha, possessão de vacas e muita gente ao serviço, de maneira que os filisteus o invejava. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Veja bem,
todos os poços que o servo de seu pai, lá de Abraão, havia cavado, nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso tens feito do que nós. Olha o que moveu eles. A inveja. A inveja moveu esse povo. Porque Isaque foi tremendamente abençoado. Abraão era muito abençoado. Então eles tapavam os poços, entulhavam os poços, botavam terra nos poços. Então disse Isaque, versículo 17, então Isaque foi dali e fez seu assento no vale de Gerar, e habitou lá. E tornou Isaque e cavou os poços. Veja só, Abimeleque mandou ele sair. Abimeleque, rei dos filisteus, disse: olha, vai embora. Versículo 16. Diz também Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso tens feito do que nós. Olha a inveja que moveu. Olha a inveja que moveu o povo. Vai embora, porque você se fez muito poderoso. É isso que o diabo não aguenta. Eita! É isso que o teu inimigo não aguenta. É isso que o teu inimigo não aguenta. É isso aí. Você se tornar mais poderoso do que ele. Eita! Você pode até ser igual, prosperar igual, menos, mas ser mais poderoso do que eles. Não, aí não pode não, pastora. Não, aí não. Não, pera lá, mais poderoso. Na nossa terra ainda por cima? Eita, remanchovia. Ô, glória. Tô sentindo Deus falando nesta manhã. Você tá pensando que essa pessoa ela fica satisfeita de você prosperar? Apenas não. Se você se tornar mais poderosa do que ele, mais poderoso do que ela, então você vai entender que aí vai começar a briga. Eita! Vai começar a confusão porque você se tornou mais poderoso. Aí veja bem aí o caso aqui do abençoado aqui, assim. Tá lá em cima, hoje eu coloquei ele lá em cima, lá. Se tornou mais forte, mais poderoso em todos os políticos que você já ouviu. Não quero falar de política na manhã, gente. Eu gosto de falar lá na noite, não falo mesmo. Mas olha aí, então vem a inveja, vem a porfia, vem a briga, vem a confusão. Por quê? Porque você se tornou mais forte, mais poderoso, mais próspero. Aí vem a confusão. Aí você não entende porque que essa pessoa tem raiva de você. Aí você não entende porque que esse irmão seu, essa irmã sua, esse vizinho, essa vizinha sua, tem raiva de você, quer tapar seus poços, quer entulhar, jogar terra nos seus poços. Por quê? Porque você se tornou mais poderoso, mais poderosa, às vezes não financeiramente, às vezes nem financeiramente, mas só de você ser uma pessoa abençoadíssima por Deus, você já é alvo de uma grande confusão. Você já é vítima, se torna vítima de uma inveja implacável, de uma perseguição implacável. O próprio Abimeleque vai dizer para Isaque: sai daqui, vai embora, porque você se tornou mais poderoso que nós. Não, isso não pode. Isso não pode. Você pode até ficar aqui, fazer igual nós fazemos. Você pode até ficar aqui, você pode até ser um pouco menor que nós, mas mais poderoso não. Aí não dá para ficar aqui não. Você pode pegar suas coisas e ó, eita glória, ei choubia na mandaraçou. Não, você pode ficar aqui. Já falaram com você isso? Não, você pode ficar aqui. Não, fica aí no quartinho aí. Deixa você morar aqui de aluguel aqui. Você pode pagar um pouquinho aqui. Aí você vai e consegue trabalhar, se esforçar e adquirir sua casa própria. Aí diz assim: ô irmão, olha, eu não vou ficar mais aqui, porque agora eu comprei minha casa própria. Eita, Jesus está falando com alguém nesta manhã. Agora eu conquistei meu espaço. Como assim? E aí vai vir uma confusão para cima de você, vai vir uma situação que você não esperava. Por quê? Porque você conquistou seu espaço, porque você foi abençoado. Aí você andava de Uber. É um exemplo. Você andava de Uber e todo mundo anda de Uber, eu também ando. Mas aí vai que Deus vai te abençoa, dá seu carro próprio. Aí aquela pessoa que muitas vezes dava uma carona para você. Eita Jesus! Como assim?
mora na minha rua, comprou um carro mais novo que o meu. Não, se você comprar um carro que seja igual ao dele, pior que o dele, ou pior que o dela, aí tudo bem. Mas você comprou um carro melhor, você comprou um carro do ano, Deus te deu. Eita, aí você prepara. Prepara porque vai vir a inveja, vai vir a porfia, vai vir a tribulação, vai ser uma perseguição fatal em cima de você. Então você não pode. Não, aí você vai, tem um filho, uma filha que fez uma faculdade, e essa faculdade é para fazer alguma coisa igual ou menor. Mas se a sua filha, se o seu filho fez uma faculdade e essa faculdade é para alguém de destaque, é um médico, é uma medicina avançada, é mestrado, eita, aí quem fez para ser apenas vou falando, vou dando um exemplo para vocês. E a inveja não vem de fora, a inveja vem de dentro. Esse é mais grave. Isso é mais grave. A mesma cidade que recebeu Isaac e falou, fica aqui, planta aqui, colhe aqui, é a mesma que vai dizer, vai embora daqui. Quando você prospera. O mesmo Isaac que entrou e foi recebido, vai receber agora a palavra, vai embora. Você não pode ficar aqui, porque você está prosperando demais, porque você está mais próspero que nós. Você não pode permanecer aqui. Então é desse jeito que funciona, é desta forma que acontece em todas as áreas das nossas vidas. E isso acontece, inclusive, vou dar um exemplo para você aqui. Um exemplo de muitos anos atrás que aconteceu comigo, eu, pastora Valdirene Moreira. Se não me engano, é a primeira vez que eu conto isso aqui, esse testemunho aqui. Quando eu me converti, há 45 anos, lá atrás, eu me recordo que eu orei muito para ser batizada com o Espírito Santo. Eu era nova convertida. Eu tinha apenas 3 meses de conversão. Eu ia fazer 3 meses de conversão. Ainda com as minhas roupinhas curtinhas, com os meus cotoquinhos de saia, com as minhas blusinhas decotadas. Eu era adolescente, gente. Eu era nova. Eu ia fazer 15 anos de idade ainda. Quando o Senhor me chamou dentro do meu quarto. Já contei esse testemunho lá na Karina Bach. Então, o Senhor me chamou dentro do meu quarto. Ainda com aqueles cotoquinhos de saia e com aquelas blusinhas decotadinhas ainda dentro da igreja. Mas eu tinha uma sede. Eu tinha sede de buscar a Deus. Eu tinha uma vontade muito grande de ser batizado no Espírito Santo, porque eu via os irmãos falando em língua estranha. Eu via as pessoas sendo usadas em visão, em revelação. E eu falava, Senhor, eu quero isso. Eu tinha muita sede, eu quero ter isso também. Então, o que eu fiz? Eu fiquei com os braços cruzados? Não, eu comecei a buscar. Eu comecei a orar 3 vezes ao dia, nova convertida. Apenas 4 meses de nova convertida. Eu entendi que se eu orasse, eu entendi que se eu buscasse, Deus me daria, Deus me dava. Então, eu comecei a buscar. Eu trabalhava ainda naquela época, muito jovenzinha, trabalhava de empregada. Eu saía de manhã cedinho, a igreja abria às 7 horas da manhã, para oração 6 horas da madrugada, eu entrava lá e botava o joelho no chão e só tinha um pedido. Eu queria ser batizado no Espírito Santo. Então eu pedia todos os dias ao Senhor, eu quero ser batizado no Espírito Santo. E lá no centro de Vitória, onde eu trabalhava, a igreja abria meio-dia e era meu horário de almoço. Eu saía do horário de almoço, corria lá para a igreja, dobrava os meus joelhos e falava, Senhor, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Eu chorava, porque eu queria ser batizado com o Espírito Santo. E quando eu saía do trabalho, 6 da tarde, às 7 horas a igreja estava aberta, eu chegava na igreja e falava, Senhor, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. E aquilo tornou-se para mim, assim, uma insistência ao Senhor, dizendo, Senhor, eu quero ser batizado no Espírito Santo. E então eu orava 3 vezes ao dia, ainda sem entender muitas coisas, mas eu chorava, porque eu queria ser batizado no Espírito Santo.
Então, com apenas 4 meses, 3 para 4 meses de oração, Deus me batizou com o Espírito Santo. Jesus me batizou com o Espírito Santo. E não foi nem dentro da igreja, foi dentro de uma reunião com 3 pessoas, 3 jovenzinhas igual a mim. O Senhor me batizou com o Espírito Santo e com fogo. Glória a Deus. E aí eu me recordo, como se fosse hoje, que eu cheguei na igreja e eu não sabia administrar os dons espirituais. Eu não sabia administrar, né, as línguas estranhas. Eu não sabia administrar as visões. Deus começou a mostrar a visão para mim. Deus começou a me revelar tudo assim. Me deu profecia, tudo de uma vez. Eu não sabia administrar aquilo. Eu não sabia usar. Eu pedi, não sabia usar. E aí dentro da igreja, eu me lembro como se fosse hoje, gente. Dentro da igreja, ali dentro onde eu estava reunindo naquela época, alguém disse assim, uai, como assim? 10 anos eu oro para ser batizado no Espírito Santo? Essa chegou agora. Já foi batizado no Espírito Santo? Já tem visão, revelação, profecia? Me lembro como se fosse hoje. Quando o Senhor me batizou no Espírito Santo, eu comecei a ver coisas extraordinárias. Deus começou a me dar visão no profundo. E aí, alguém disse, como assim? Ela chegou agora. Olha as roupas dela. Olha como ela está. E já foi batizada no Espírito Santo. Tem 10 anos que eu oro para ser batizado no Espírito Santo. Não fui. E ela já foi batizada no Espírito Santo e já fala línguas, já entrega profecia, já tem revelação, já tem visão. E tudo é revelação e visão confirmada por outras pessoas que já tinham anos de batizado no Espírito Santo. Então eu estou contando esse testemunho para você aqui, para você entender que desde lá de trás, então essas coisas acontecem. Essas coisas acontecem, isso é fato. Então quando Abraão teve os poços entulhados, Isaac chega, tem os poços entulhados, a bênção de Deus está sobre a sua vida, não está sobre o lugar. E o Senhor contempla o seu coração. O Senhor viu o meu coração, o Senhor não olhou para minhas roupas. O Senhor não olhou para minhas vestimentas, eu era nova convertida. Eu nem sabia o que vestir direito. E Deus olhou para o meu coração, a minha sede, a minha vontade de receber de Deus. E o Senhor me batizou no Espírito Santo, com Espírito Santo e com fogo. Eu estou falando esta manhã porque toda live que nós pregamos aqui é uma live diferente da outra. Então, nesta manhã, o Senhor está falando nesse assunto porque você precisa entender que se você quer algo da parte de Deus, você precisa buscar muito. Você precisa buscar e colocar essa questão diante do Senhor sem colocar outras envolvidas. Senhor, eu quero isso aqui. Eu quero isso aqui. Está enquadrado na oração de Ana. Senhor, eu quero um filho varão. Se o Senhor me der um filho varão, eu vou colocá-lo na tua presença. Então você vai insistir nesse assunto com Deus. Lembra lá de Lucas 18? Da viúva que insistiu com o juiz Inico, até que ele disse, eu vou julgar a causa dessa mulher para não importunar mais. Então, Senhor, eu quero. Foi assim que Ana fez, foi assim que eu fiz no passado. E eu louvo a Deus por tantos anos que o Senhor todos os dias me dá uma experiência nova no Espírito Santo. Porque o Senhor conhece nosso coração. Então aquelas pessoas que não aceitam você ser melhor do que elas, em nenhuma área, elas não querem que você fique. Elas querem que você vá embora. Elas querem que você vá embora. Nessa plataforma, por exemplo, quando Deus começou a me abençoar muito nessa plataforma, o que aconteceu? As pessoas começaram a jogar pesado em cima de mim, porque elas querem que você vá embora, não quer que você fica. Então Deus tem honrado, e tem honrado você, tem honrado a mim, tem nos honrado. Tem honrado o presidente, o ex-presidente Bolsonaro, tem honrado a nação, porque nós somos um povo trabalhador. Quem não trabalha quer tomar o que é seu, quer entulhar o que é seu. Amém? Falei muito nesta manhã, preguei, mas foi necessário. Então vamos orar agora, eu quero convidar você a orar. E você coloca o seu pedido de oração, fala para o Senhor o que você quer de Deus. Senhor, eu quero assim. Especifica para Deus o que você quer.
precisa falar para mim, falar para Deus. Senhor, eu quero assim. Eu quero que o Senhor faça assim. Explica para Deus o que você quer, embora Ele já saiba. Antes de houver palavra na nossa boca, o Salmo 139 diz que tudo Ele já sabe. Mas Ele quer ver de você, Ele quer ouvir de você o que você realmente precisa. Amém? Curte essa live, manda para alguém que precisa ouvir essa palavra. Manda para alguém que precisa realmente entender que você precisa receber mais de Deus. E as pessoas não querem que você receba mais, elas querem que você continue na mesmice. Elas querem que você continue no mesmo processo, que você nunca mude de vida. Então eu quero que você, nesta manhã, peça ao Senhor: Senhor, eu preciso prosperar mais do que as pessoas. Eu preciso ser mais abençoada que todo mundo. Porque a promessa está sobre mim. A promessa não está sobre o ímpio. Então nós, que somos igreja do Senhor, precisamos ser mais abençoadas sim. Mais abençoados sim. Então Abimeleque entendeu que a bênção estava sobre Isaac e disse: olha, não dá, vai embora, vai embora.